Vamos ler a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Vamos ler o versículo 15 e o 16, onde o nosso Mestre e Senhor, guia de nossas almas que nos leva ao céu, Jesus Cristo, ele nos advertiu da seguinte forma. Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha para aí. Olha como Jesus classifica o falso profeta. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas do espinheiro ou figo dos abrolhos? Não pode. Uma fruta da outra fruta. Tem que dar a mesma fruta. Está entendendo como é? A árvore, o fruto que dá manga tem que dar manga, não pode dar jaca. O fruto que dá caju, a árvore que dá caju tem que dar caju. Não pode essa árvore dar manga, nem jaca. Ela é um cajueiro, tem que dar caju. Então, uma pessoa que está em Cristo, ela tem que estar submissa a Cristo, pregando o Evangelho de Cristo. Ela não pode estar em nenhum outro canto. Está entendendo isso? Ela não pode estar pregando alguma outra coisa que não seja aquilo que Cristo mandou. Logo, não está em Cristo. Porque quem está em Cristo está guiado, dirigido para ministrar, defender, crer, viver e praticar a palavra de Cristo. Não é palavra paralela. Um minutinho só. Boa tarde, devoção. Eu vou sempre dessas paradinhas assim quando vier, né, algum morador tiver de parar para atender alguém. Mas eu quero que você entenda, vem comigo aqui no raciocínio da palavra, na instrução, para a gente entender e para a gente aprender verdadeiramente, sendo instruído para a vida de fé, edificada em Deus verdadeiramente, para que possamos alcançar, possamos estar firmes, andando verdadeiramente, no caminho que no final encontraremos a salvação. Porque tem muita gente andando em caminhos que no final não vão encontrar a promessa e esperança de vida com Deus. Porque esse caminho, ele é único, é exclusivo, é singular. Nós temos que estar andando nele para verdadeiramente encontrar no final do labor desta vida, no final desta caminhada, essa esperança, essa promessa de vida com Deus. Então, observe o que Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 7, o versículo 15 e o 16. Eu vou ler novamente. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus ainda acrescenta, são lobos devoradores. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis, porventura, conhece-se, colhem-se uva dos espinhais, ou colhem-se figo dos abrolhos? Então, a árvore que está estabelecida em Deus, que está gerada na videira, que é Cristo, tem que dar o fruto de Cristo, o fruto de Deus. Tem que estar sendo conduzido, dirigido, guiado, firmado, levando a palavra que é a verdade, que é Cristo que ele ensinou. Não tem como uma pessoa dizer que é de Deus que está pregando o contrário.
Uma pessoa que diz que é de Deus, que está criando uma doutrina que vai de encontro ao Evangelho. Não tem como, gente. Porque todos que estão aí criando suas regras, seus princípios, suas doutrinas, suas formalidades de vida com Deus dentro das suas instituições, todos dizem que são de Deus. E aí? Se a gente não tivesse um parâmetro, um meio de entender, de conhecer, se a gente não tivesse a luz para iluminar, como a gente ia entender quem era e quem não é de Deus? Então todo mundo diz que é de Deus. Não tem um que diga que é do diabo. Todos que estão aí nas religiões, nos grupos, nos conceitos de princípios de Deus, estão dizendo que é de Deus. Estão dizendo que são enviados de Deus, estão pregando em nome de Deus. É aí que Jesus vai nos advertir. É aí que Jesus vai nos dar essa advertência. Ele diz, acautelai-vos. A palavra cautelai-vos, acautelar, seja cauteloso, quer dizer, seja cuidadoso, seja precavido, esteja atento. Com quê? Com quê? O que é que Jesus manda a gente ser prudente, estar cuidadoso, ser cauteloso? Com o quê? Aonde é que você vai encontrar alguma orientação de Jesus para a sua igreja, dizendo assim, olhe, seja prudente, esteja no culto, esteja na igreja, esteja cumprindo o trabalho, vá para as consagrações, vá para não sei o quê. Aonde é? Aonde é que a gente vê Jesus preocupado em advertir sua igreja dentro dessa direção? Aonde é que você vê Jesus dizendo, olhe, tenha cuidado, esteja na igreja, olhe, vá para os cultos, olhe, vá buscar a Deus, olhe, se fortaleça, olhe, venha servir na igreja, olhe, não deixe de estar na igreja. Não é isso que Jesus manda a sua igreja viver. Não é isso que Jesus adverte a nós, sua igreja. Jesus manda a gente ser prudente, vigiar, perseverar, ter cuidado com os falsos mestres que estão aí formando conceitos, doutrinas, heresias, ensinamentos, princípios, regra de fé, meios para salvação, forma do povo crer e servir a Deus, dentro do que eles estabelecem. Cuidado com isso. É isso que Jesus nos manda ser cuidadoso, ter cautela, ser prudente, ser precavido. É nesse propósito que Jesus ele vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles estão aí aparecendo para vocês como ovelha, ou seja, não é de Deus, é homem de Deus, é ungido, é enviado, é o ministro de Deus. Cuidado, eles vêm assim, porque ele engana o simples com essa conversa. E o simples, por não ser prudente, se deixa levar pela conversa. Ele não é prudente para examinar a conversa. Ele se leva pela conversa. É meninos levados por muitos ventos de doutrinas. Rapaz, a gente quando vai ler as Escrituras, a gente quando começa a examinar as Escrituras, a gente não vai ver em canto nenhum, nenhuma orientação de vida de igreja, de prática de igreja, de obrigação de igreja, de devoção, de formalidade religiosa dentro de igreja. A gente não vai ver a palavra de Deus nos orientar a estar em canto nenhum para buscar a Deus, ser cheio de Deus. Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós somos advertidos a ser prudente, a examinar a palavra, a ter cuidado da doutrina, analisar o que se pregam, se está conforme o Evangelho. É isso que nós temos que ter cautela, ser prudente, ser precavido, para manter a nossa vida no caminho da salvação. Olha, o que tem de gente por aí, meus irmãos, o que tem de homens dizendo que é de Deus, formando ensinamentos, doutrinas, princípios, meios, conceitos, para o povo viver como se fosse de Deus. E levando o povo à maldição. Levando o povo à maldição. Meus amados irmãos,
É sério isso. A igreja tem que despertar. É preciso a voz de Deus pelos profetas que têm compromisso com Deus pregar a palavra, advertir esse povo. Para que esse povo acorde, desperte. Enquanto ainda podem escapar do laço. Porque depois pode ser muito tarde. O engano domina o povo. A maior arma do diabo é o engano. É a confusão na mente. É a perversão da doutrina. É a deturpação da palavra. É criar caminhos deturpados, distorcidos, como se fosse de Deus, para levar o povo ao inferno, fazendo o povo pensar que está indo ao céu, para levar o povo a uma vida maldita de juízo, fazendo o povo pensar que está na bênção, para levar o povo que está morto, julgado e condenado neste mundo, fazendo o povo pensar que está vivo, em comunhão com Deus, fazendo o povo pensar que estão vivos, fazendo o povo pensar que estão adorando a Deus. Uma adoração vã, anátema, maldita, porque a multidão está apartada da vida com Deus por causa do entendimento entenebrecido, por causa do coração duro, da ignorância, por não conhecer a verdade, nem dar ouvido à verdade. Estão apartados da vida com Deus, dentro dos caminhos da mentira, não da verdade. Caminhos que não é guiado e dirigido pela luz de Deus. São caminhos colocados, estabelecidos, formulados pelos homens. Meus irmãos, a situação é muito séria. Eu quero convidar vocês a isso, para que vocês sejam prudentes, como disse Jesus. Acautelai-vos. Examinem as Escrituras para não errar. Cuidem de estar andando com a vida de vocês na doutrina de Cristo. Não é dentro da formalidade da igreja. Não é dentro da doutrina da igreja. Não é dentro da doutrina de teólogo. Não é dentro dos usos e costumes. É na doutrina de Cristo, gente. Sejam prudentes. Examinem as vossas vidas, para ver se permanece na fé verdadeiramente, no caminho da vida de fé com Deus, que é pela palavra, pela doutrina. Ou se já não foram reprovados, muitos já foram, estão mortos, reprovados, perdidos, cegos, porque a luz de Deus é a palavra, o evangelho, é a doutrina de Cristo que guia a nossa vida no caminho da salvação. Crer em Jesus é uma coisa, e se converter e andar com Ele, por Ele, é outra. E essas duas coisas têm que estar junto. Tem gente que crê, mas não se converte. Tem gente que crê, mas não se submete. Tem gente que crê, mas anda contrário à doutrina. E é aí onde Jesus vai dizer, não é por dizer Senhor, Senhor que vai entrar no céu, é por andar na palavra. É aí que Jesus vai dizer, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não andam na minha palavra. Não guardam a minha palavra. Não praticam a minha palavra. Jesus vai dizer, vocês só serão meus discípulos verdadeiramente se guardar a minha palavra. Cuidado. Aonde você está sendo instruído? No que você está sendo instruído? Qual a formação de entendimento, de fé em Deus, de vida com Deus que você está tendo? Qual é a tua vida de regra de fé e prática que você está vivendo para com Deus? Dentro de qual direção, qual sentido? Meus amados irmãos, eu tenho um compromisso com o reino de Deus, advertir a igreja, o povo de Deus, com a verdade, para que quem tiver ouvido para ouvir, que ouçam, para que tenham vida, para que sejam esclarecidos, para que despertem do sono, da cegueira espiritual. Quantos homens estão se levantando aí, gente? Olha a banalização de homens, teólogos, pregadores, profetas, pastores, lugares, casa de Deus, igreja. Olha a banalização, todo canto, todo lugar. Agora, você é convidado a receber uma palavra de Deus, a buscar a Deus. Ali é o nome de Deus, aqui é a casa de Deus. Deus tem uma palavra para você. E o povo está sendo levado por essa multidão de discurso vã, por esses
ventos de doutrina, por essas heresias de perdição, por essas doutrinas de demônios. Muitos sendo levados a ser negócio de homens, preso dentro de obrigação, de jugo pesado da religião, achando que é de Deus. Eu tenho assistido muitos vídeos porque eu quero me informar dos ensinamentos que o povo está sendo levado aí, que está sendo levado para o povo. Eu gosto de me informar. É por isso que eu assisto todo pregador, toda pregação, todo vídeo de culto de igreja, para saber o que está acontecendo. Para poder advertir no ponto que está sendo necessário ser advertido. Eu busco conhecer a situação para poder trabalhar na situação. E é isso que eu estou fazendo aqui, e é isso que eu faço em todos os meus vídeos de instrução. Eu trabalho a situação pela qual o povo precisa ser curado, precisa ser advertido, precisa ser sarado, precisa ser corrigido e repreendido. Eu trabalho esses pontos principais. Não é questão de formalidade religiosa, de usos e costumes. O povo está mais preocupado com as coisas vãs. Esquece do mais importante. Não adianta tu vestir roupa assim, tu deixar de usar isso, tu não usar aquilo. Não adianta tu estar dentro de igreja, sacrificando, sendo devoto, praticando, cumprindo toda a devoção, todo o trabalho, toda a obrigação, vivendo tua vida fiel aos trabalhos, aos mandos, às tarefas de igreja. Não adianta isso não te leva a vida com Deus. Não é isso que Deus pede. O que Deus pede de ti é que conheça a verdade, seja liberto, esteja nela, seja prudente e prossiga em conhecer cada dia mais o Senhor para estar firmado na palavra, que é a rocha onde a nossa vida com Deus está firmada. É a palavra do Senhor, para que dela não venhamos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas o povo não está preocupado com isso. O povo está preocupado em cumprir sua obrigação religiosa. O povo está preocupado em cumprir sua tabela de culto, sua tabela de obrigação, sua meta, sua formalidade. O povo está preocupado em viver suas sociais, seus ajuntamentos solenes, congregações que Deus está reprovando. O povo está mais preocupado em viver sua satisfação, sua conveniência dentro dos cultos, ouvir e ver as atrações. O povo está mais preocupado na sua aparência, na formalidade, no perfil, no exterior. O povo não está preocupado em uma vida verdadeira com Deus. Não valorizam a palavra, não dão importância à palavra, desprezam a palavra, ignoram a palavra, não dão ouvido à palavra, e quando alguém vai pregar a palavra para eles, eles ignoram e não ouvem, fecham os ouvidos. Como é que esse povo é de Deus, hein? Isso é um sinal que mostra que esses não são de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, aceita a correção de Deus. Quem é de Deus, é prudente para andar na doutrina de Cristo, na palavra de Deus. E está aí, gente, eu tenho visto muitos vídeos de pessoas com o nome de teólogo, de doutor, conhece. É muita sabedoria que estão pregando hoje. Ah, porque o cara é mestre, é doutor, é formado nisso. Olha, porque no grego não é assim, porque no grego é assim, porque essa palavra no termo técnico é assim. Não, meu irmão, nós temos que crer naquilo que a palavra nos revela pela interpretação do Espírito Santo. Acabou-se. O que está aqui para a gente conhecer, que nos leva à salvação, não é coisa difícil de entender, não. É coisa simples, porque vai entender o sábio e o ignorante, o intelectual e o que não é intelectual. Todos vão entender, porque Jesus pregou um evangelho simples, que nem os doutores da lei conheciam. Com toda a sua sabedoria, com toda a sua formação, com todo o seu curso mestrado da letra, das escrituras, não tinham conhecimento da verdade do evangelho. Foi preciso Jesus vir para diverti-lo, para mostrar, para convidá-lo a enxergar com a luz de Deus, que é o próprio Jesus. Esses homens estão cegos com o nome de sábios, doutores, teólogos, que criam heresias para o povo viver, afastando o povo da doutrina, da simplicidade de Cristo. Rapaz, os teólogos, os pastores, os mestres, estão criando cada doutrina, estão criando cada movimento, estão criando cada meio e conceito do povo viver como forma de uma vida com Deus, de fé em Deus. Aí vem o cara, cria uma doutrina dizendo que não existe o inferno, que não existe Satanás, que Satanás é o pensamento, é a influência, a tentação do próprio homem. Não! A tentação, a influência mal do homem, ela é estimulada por Satanás, que é um ser
Eu creio no que Jesus ensinou, não é no que ensina esses teólogos com essas doutrinas heréticas que negam a verdade de Cristo, a verdade de Deus, o Evangelho. Jesus falou do diabo como um ser, não como um pensamento, nem como uma tentação qualquer. Ele é o tentador, é ele que influencia o homem a matar, a roubar e não dar ouvido à palavra de Deus. Ele trabalha no desejo do homem, o homem é tentado pelo mal e ele estimula o homem a buscar o mal. Aí são muitos teólogos, aí criam uma doutrina de que não há mais arrebatamento, porque Jesus já veio, já aconteceu tudo, e a Bíblia já está consumada, não tem mais nada a acontecer, porque o juízo já aconteceu, a ressurreição já se deu, o anticristo já reinou, e já teve isso e aquilo outro. Aí cria uma heresia lá de Mateus 24, onde eles criam aquela ideia que aconteceu aquela destruição no ano 70 lá, pelos imperadores romanos, onde eles dizem que era o anticristo. Não, meu irmão. Sai desse ensino maldito. O Espírito de Deus não nos deixa crer nisso. Não é a questão da letra, é a questão do Espírito, que testifica em nós que Jesus ainda vem, porque a palavra ainda não se cumpriu. Os mortos não ressuscitaram. Os céus e a terra ainda permanecem o mesmo. Jesus ainda não levou sua igreja. A igreja continua na terra ainda combatendo o bom combate como luz. Fazendo combate contra o reino das trevas que está implantado aqui. E ele só vai reinar livremente quando a igreja sair daqui. Aí vem esses teólogos criando essas doutrinas heréticas. Esses ensinamentos anátomos. Eu estava vendo um vídeo agora de um teólogo, de um pregador, de um pastor, onde dizia que Paulo pregou errado. Paulo pregou... Olha o que o cara está dizendo. O cara está desfazendo das escrituras. Está colocando a sabedoria, o ensinamento dele acima do que está escrito. O cara estava dizendo que Paulo pregou errado quando disse que pela graça sois salvo. Quando disse que o homem é justificado pelo ato da fé em Jesus. Ele disse que Paulo pregou isso errado, que Jesus não ensinou isso. Você está vendo a situação que se encontra, meus irmãos? Aí vem teólogo, cria uma doutrina dizendo que você só é salvo se guardar o sábado. Não, você só é salvo se for batizado. Aí cria aí a ideia, os pastores colocam, cauteriza na mente do povo a ideia de que você só serve a Deus, só é de Deus, se tiver numa igreja, porque aqui na igreja, o lugar de você servir a Deus, de encontrar a Deus, de ter comunhão com Deus, de buscar a Deus, de ser salvo, é na igreja. Aí vem os pastores, criam a ideia de que você não pode ser de Deus se não tiver numa igreja. Onde Jesus ensinou isso? Aí cria doutrinas, cria conceitos que escravizam o povo. Você tem que dar o dízimo, porque se não der o dízimo, o devorador, o diabo vai destruir tua finança, e o povo está preso nisso, escravo nisso. Como uma obrigação. Pega o texto, falsificando o contexto, tirando a verdade, negando a verdade do Evangelho, desfazendo da doutrina de Cristo, estabelecendo seus princípios como mérito e meio para a vida com Deus e salvação, que o Evangelho não ensina. O Evangelho não ensina nada disso que esses muitos pastores estão pregando dentro das suas igrejas. O Evangelho não ensina nada disso que esses muitos teólogos estão criando como doutrina verdadeira para a salvação, onde ensina que a doutrina da predestinação fatalista incondicional. Não porque Deus escolheu um para o céu, outro para o inferno. É decreto de Deus, é soberania de Deus. Deus escolhe pela soberania dele. É mentira. Eu creio no que Jesus ensinou. Jesus não ensinou isso. Ele disse, quem crê em mim será salvo. Quem vem a mim, quem ouve a mim. Ele não disse, você é salvo porque é decretado, é escolhido. Ele disse, quem crê em mim será salvo. Quem não crê será condenado. Eu creio nisso e acabou-se. Aí vem os teólogos com suas técnicas de sabedoria para ludibriar a mente do simples, complicar o entendimento simples do Evangelho e trazer explicação, trazer conceito, porque no grego é assim, porque no grego é assim. Aí tem até uma tese agora de um teólogo que trouxe uma ideia de que todos aqueles que estão clamando o nome de Jesus, estão clamando um Deus falso. Porque se Jesus é um demônio, o demônio é o Jesus que ele crê.
O Jesus que eu creio não, é o Filho de Deus, é o meu Salvador, é aquele que nasceu do ventre de Maria, que foi crucificado e morto, que subiu aos céus e estou aguardando a volta dele, na promessa dele. Esse é o Jesus que eu creio. Não é nem Jesus pagão, não é nenhum Jesus anátema. Está entendendo, meu irmão? Nós temos, irmãos, que ser prudente, é muito engano, é muita doutrina, é muita falsificação. Esse é o trabalho do diabo, perverter a verdade, trazer confusão, complicar, trazer dúvida na mente do cristão, do povo de Deus. Aí o povo está mais preocupado em viver sua vida de igreja, em cumprir seus rituais, seus cerimoniais, suas devoções, suas obrigações de igreja. O povo está mais preocupado com os cultos, com a campanha, com o pacto, com o voto, com o monte, com a consagração, a vigília. O povo está mais preocupado com isso, em viver formalidade de culto. E não foi isso que Jesus orientou-nos. Não foi isso que Jesus nos advertiu. Jesus nos advertiu, irmão, a ser prudente, a perseverar, a examinar, a ter cuidado com os falsos profetas. Tanto Jesus como os apóstolos. Deixa eu fazer aqui uma leitura rapidinho aqui de texto, capítulo e versículo. O apóstolo Paulo, ele foi um grande estimulador da prudência dos irmãos. Paulo estava sempre estimulando os irmãos a ser prudentes. Paulo estava sempre advertindo os irmãos a ter cuidado com os falsos mestres, com as falsas doutrinas. Paulo estava sempre estimulando os irmãos, chamando os irmãos à responsabilidade, a ser prudente, a cuidar, a ter atenção, observar os que estão trazendo algum ensino de Deus entre vós, analisar se é o evangelho que estão pregando. Se não for, não importa quem é, não ouça, aparta-te deles. Esses tais não são de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 ao 3, dá uma lidinha lá. Pedro vai advertir os irmãos sobre os falsos mestres. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18 ao 23, capítulo 4, versículo 1 ao 6, o apóstolo João vai advertir os irmãos do espírito do anticristo. E vai dizer que todo aquele que nega o Cristo é anticristo. E como é que a gente nega Cristo? Não aceitando a doutrina dele. Não se submetendo à doutrina dele. São doutrina anticristã. São doutrinas heréticas de demônios. Você está entendendo isso, meus irmãos? Então a gente vai ver isso aí. Os apóstolos tendo cuidado para advertir os irmãos sobre as heresias, as doutrinas heréticas, os ensinadores que dizem que são de Deus, mas não são. Paulo vai dizer a Timóteo na sua primeira carta: cuidado, irmãos, com as doutrinas de demônios, por espíritos enganadores, que estão sendo pregadas no meio da igreja, que leva o povo a apostatar da fé. Romanos 16, versículo 17, Paulo vai dizer: irmãos, sejam prudentes, notem, observem, aqueles que estão entre vós que causam dissensão e escândalo à doutrina de Cristo. Não é a igreja, não, é a doutrina. Cuidado com aqueles que estão escandalizando a doutrina, que estão trazendo ensino, instrução que não condiz com a doutrina de Cristo. Paulo vai dizer: aparta-te deles. Aparta-te deles. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 15. Paulo vai dizer: irmãos, eu temo, para que vocês não sejam enganados. Da mesma forma que o diabo enganou Eva e Adão, não enganem vocês. Porque não é brincadeira, não, irmão. Os obreiros de Satanás estão transfigurados como o obreiro de Cristo. E Paulo vai dizer: e isso não é novidade, se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar muitos. Tem muita gente aí sendo enganado com visão de anjo, com um homem de branco. Cuidado, irmão, cuidado. Paulo vai advertir os irmãos ao cuidado, ao zelo, à prudência, que sejam prudentes, cautelosos.
Paulo não estava preocupado em dizer a ninguém tem que ir para a igreja, vá para o culto, vá para a ceia, seja batizado, não deixe de ir para a consagração, vá para a vigília, vá para o ritual, vá para a campanha. Não! Isso não é direção para o cristão viver. Isso é os homens que ensinam dentro das igrejas, para prender você dentro desse fardo pesado de obrigação de igreja. Eles querem você lá, para você manter o sistema dele, igreja, para que o crescimento da prosperidade continue indo para as contas deles. Cuidado! Tanto Jesus como os apóstolos, ele não teve preocupação em mandar ninguém estar dentro de igreja, sendo submisso a tudo que manda na igreja. Jesus e os apóstolos preocupavam-se em advertir os irmãos a ter cuidado com a doutrina. O mais importante da vida do cristão não é estar dentro de igreja, sendo submisso e fiel a nenhum pastor, guardando usos e costumes e vivendo devoção e consagração à obrigação de igreja. O mais importante para nós cristãos é examinar nossa vida para ver se está na doutrina de Cristo, porque assim andamos no caminho da salvação. Paulo vai advertir Timóteo a isso. 1 Timóteo 4,16. Então os apóstolos tinham essa preocupação. Interessante que Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 8 e 9, Paulo vai dizer: irmãos, pode vir um anjo do céu. Cuidado, viu? Com essas visões de anjo. Pode vir um anjo do céu trazendo um outro evangelho. Ou qualquer um no nosso meio. Não dê ouvido porque é Pedro não, tá? Não dê ouvido porque é Paulo não. Pode ser Pedro ou Paulo, João, venha um anjo do céu, seja quem for, trazendo a você um outro evangelho, do qual não seja esse que eu já tenho pregado, não recebam. Porque o que eu estou pregando para vocês é o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar, não é nenhuma outra coisa não. Paulo fala com segurança: se alguém pregar um outro evangelho para vocês, que não seja esse que eu tenho pregado, é anátema. Não dê ouvidos. Você está tendo essa prudência? Você está tendo essa prudência para examinar o que está sendo dito para você em nome de Deus? Ou você é daqueles meninos que é levado pelo vento de doutrina, no oba-oba, é poder, fala Jesus, glória, aleluia, reteté, papapá. Isso é meninice. O povo está levado por esses ventos malditos de doutrinas, apostatando-se, apartando-se da vida com Deus, pela ignorância e a dureza do coração, porque não dão ouvido à palavra de Deus. Paulo vai advertir isso, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Interessante que em Filipenses capítulo 3, versículo 18, Paulo vai chamar os miseráveis que deturpam a doutrina de Cristo, que pregam a mensagem terrena, que não informam o povo da vida, da esperança do céu. Eles estão mais preocupados em pregar para o povo a conquista, a necessidade do satisfatório do povo aqui nesta terra. E o evangelho não veio para nós para nos trazer conforto, nem vida, nem prosperidade neste mundo. O evangelho veio para nós para que a gente se desprenda da vida neste mundo e busque priorizar a vida que está guardada com Deus lá nos céus, quando deste mundo partir. E muitos miseráveis que só focam as coisas da terra para o povo, levando o povo a ser escravo através de culto, de ritual, de obrigação, para alcançar vitória, bênção, prosperidade nesta vida. Paulo vai dizer que esses são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho. Essa mensagem é anticristã, essa mensagem vai de encontro à verdade do Evangelho. O Evangelho não chama ninguém para encher a igreja, para buscar bênção, vitória, prosperidade, deixar de sofrer, alcançar o que você quer. Não! O Evangelho nos convida para buscar em Deus o perdão, a santificação, a reconciliação, a justificação através de Cristo para alcançar uma vida, uma paz, uma riqueza, um gozo não terreno, não aqui, mas no céu, na eternidade. A riqueza para nós em Cristo não é na terra, é no céu. Paulo vai dizer, são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Interessante é que Paulo também vai falar aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Cuidado, irmãos, para que vocês não sejam presa dos homens. Não tornem negócio dos homens por palavras fingidas. Paulo vai advertir os irmãos sobre os falsos profetas, que faz do povo presa dele, negócio deles, com a mentira, em nome de Deus. Cuidado, irmãos. Dá uma lidinha aí, irmãos. Nos textos que eu estou levando. Também Paulo vai falar lá em Tito, capítulo 1, versículo
9 ao 16, vai advertir sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinamentos. Lê também aí o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler esse texto para você, porque é muito importante isso aqui. Olha o que Paulo vai advertir os irmãos. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Meus irmãos, isso aqui é muito sério que eu estou levando para vocês. Pena que muitos não dão ouvido, porque estão dando ouvido às mentiras dos homens, que estão lá nos púlpitos, nos altares dos homens, trazendo para o povo mentira, engano, desviando o povo da palavra. Dê ouvido à verdade, vá buscar conhecer a verdade, examine a doutrina de Cristo, tenha cuidado da sua vida e está na doutrina. Não fique preocupado em cumprir culto e formalidade e obrigação de igreja. A vida cristã não é dentro de igreja. A vida cristã, discípulo de Cristo, tem que estar na palavra. Tem que viver na palavra. Tem que se conduzir na palavra. Tem que se firmar na palavra. Tem que ter a palavra no direcionar da vida dele. Não é as direções de homem dentro de igreja. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4. Olha qual era a preocupação dos apóstolos. Não era que ninguém tivesse dentro da igreja cumprindo as obrigações. Olhe, não deixe de ir para o culto. Olhe, venha para a ceia. Porque se você não ceiar, você está afastado de Deus. Olhe, seja batizado dentro da igreja. Porque se você não se batizar, você não é de Deus. É mentira, irmão. Isso não tem valor nenhum. Jesus não focou isso para a gente viver. Jesus não priorizou isso na nossa vida como meio de estar em comunhão com Deus. Ele nunca disse a ninguém tem que estar na igreja para ceiar, tem que ser batizado, tem que ir para os cultos, tem que cumprir a obrigação. Jesus não colocou isso. Quem fala isso para vocês são os homens. Por quê? Porque isso é uma estratégia enganosa para fazer negócio de vocês, dominar sobre vocês e ter o grande negócio dele prosperando através de vocês. Por isso que eles fazem essa manipulação na mente de vocês, para vocês entenderem que tem que estar na igreja, que a igreja é o lugar de buscar a Deus. Tem que ser submisso aos trabalhos, cumprir as devoções, a meta, as regras. Tem que viver ali servindo a Deus dentro da igreja. Por quê? Porque vocês ali não estão servindo a Deus. Me desculpem se você não gosta de ouvir a verdade. Se você acha que não é verdade, me encontrarei. Me questione. Mostre o contrário usando a Bíblia. Jesus não mandou ninguém viver vida formal de igreja, dentro de nenhuma instituição, casa de Deus. Jesus estava sempre advertindo seus discípulos a estar nele, a ser cuidadosos da doutrina, a perseverar na doutrina, a se cuidar contra os falsos profetas. Se precavenha, seja cuidadoso, acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus nunca mostra em um texto Jesus ensinando alguém a estar no templo orando, a estar no templo servindo a Deus, a estar no templo se consagrando, a estar no templo buscando a Deus, a estar no templo para ter comunhão com Deus, a estar no templo para ganhar a vitória de Deus. Me mostre aonde tem Jesus ensinando isso. Aí vem uma pessoa totalmente cega do entendimento de Deus, vem me questionar dizendo, não, irmão, Jesus era membro do templo, ele congregava no templo. Que mentira é essa, meu irmão? Com certeza ele aprendeu isso na igreja. Jesus não era membro de nenhuma instituição, ele condenou todas as instituições. O templo, ele repudiou o que estava o povo vivendo no templo. Fizeram do templo comércio, o templo judaico. Jesus não estava ali no templo congregando, ele estava ali para levar a luz, para abrir os olhos daqueles que estavam cegos dentro do templo, principalmente o sacerdote, que era cego guiando o cego. Jesus vai para o templo ensinar, não é aprender. Vai mostrar aquele povo que mesmo com as escrituras, eles estavam cegos, desviados de Deus, usando as escrituras, mas não se conduzia e nem acreditava e nem colocava sua fé no que as escrituras determinavam. Por isso que Jesus vai dizer, vocês examinam as escrituras buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim.
Vocês usam as escrituras, mas me negam. Vão buscar vida com Deus por outro caminho. Vão buscar comunhão com Deus por outro caminho. Vão buscar paz com Deus por outro caminho. Vão buscar bênção com Deus por outro meio. Se é Jesus que a Bíblia mostra para o homem alcançar a vida com Deus, chegar a Deus e ter as bênçãos de Deus. Os homens estão por aí ensinando o povo a fazer campanha, estar dentro de igreja, fazer pacto, voto, subir monte para encontrar a Deus. Eles pegam isso nas Escrituras e negam. Eles negam a verdade que as Escrituras revelam. Eles interpretam errado, estabelecem sua doutrina, sua interpretação, levando o povo a cair da graça, apostatar da fé, viver no caminho maldito, porque não estão dentro da direção da verdade do Evangelho de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta, para a gente encerrar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Que você, Timóteo, pregue a palavra de Deus. Insista, a tempo e fora de tempo, redarguando, repreendendo, exortando com toda a longanimidade. Tenha paciência e pregue a doutrina. Tenha paciência, continue pregando a doutrina. Paulo vai dizer, versículo 3, porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, mas vão ter comichão nos ouvidos, e vão buscar para si doutores, pregadores, conforme o desejo das suas próprias concupiscências. Eles vão buscar lugar onde pregue satisfação, aonde pregue o conveniente, aonde pregue aquilo que agrada a eles, aonde pregue aquilo que faz eles se alegrar. Eles vão buscar pregadores locais e estar dentro de lugar conveniente, satisfatório, para ouvir massagem no ego, para ouvir palavra de satisfação. Paulo vai dizer, Timóteo, porque virá tempo em que não vão dar ouvido a sã doutrina, e vão desviar os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. É o que tem acontecido hoje no meio dessa multidão. Desviaram-se da verdade. Estão vivendo fábulas. Estão vivendo ensinamentos heréticos, malditos. Estão vivendo uma vida com Deus vã, adorando a Deus em vão, vivendo sacrifício de tolo, vivendo ritual, devoção, prática, penitência, flagelo, consagrando a vida a quem? A Deus não. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quer consagrar sua vida a Deus? Não é dentro de igreja vivendo culto de consagração. Não é indo para a vigília. Não é vivendo culto de poder. Não é indo para culto disso nem culto daquilo. Quer consagrar a tua vida a Deus? Quer santificar a tua vida a Deus? Não é vivendo nenhum ritual, nem formalidade, nem sacrifício religioso. Quer santificar a tua vida a Deus? Dá uma lidinha lá no que Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17. Como é que a gente santifica a vida a Deus? Jesus vai dizer, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer santificar a tua vida a Deus? Santifica ela guardando, praticando e estando com a tua direção de vida, de entendimento na palavra. Quer santificar a tua vida a Deus? Quer aprender como é que se santifica? Que dentro da igreja tu não está sendo ensinado. Dentro das igrejas tu está sendo ensinado, está sendo moldado a viver a formalidade religiosa, os sacrifícios vãs, as devoções vãs. Quer aprender como é que se santifica-se para Deus? Dá uma abertura na tua Bíblia, lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vai aprender o que lá a palavra está revelando. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. É assim que você purifica a sua alma. É assim que você santifica e consagra a sua vida a Deus. Na obediência, não é a igreja, não é a homens, não é a líderes, é a palavra que é a verdade. Você aprendeu isso? Você é prudente para examinar a palavra e buscar colocar a direção da tua vida de fé com Deus pela palavra? Senão, meu amigo, você vai estar enquadrado no que Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 e o versículo 18. Dá uma lidinha lá para tu aprender. Paulo vai dizer, eles, os gentios, estão separados da vida de Deus por seu entendimento entenebrecido, pela dureza do seu coração e pela ignorância de não ter o conhecimento da verdade. Estão separados da vida com Deus. Pelo entendimento entenebrecido, estão separados. Por causa da dureza do coração
e da ignorância. Dê uma lidinha lá. Na carta de Paulo aos Efésios 4, 17 e 18. Você só pode ter vida com Deus se tiver com o seu entendimento esclarecido pela verdade do Evangelho. E se você estiver andando na vida de fé com Deus, pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo. Não adianta você estar em nenhuma igreja. Qualquer igreja, qualquer religião, qualquer ensino de pastor, de papa ou de padre, que não estiver dentro da verdade do Evangelho, não é de Deus. Não é de Deus. Cuidado. O apóstolo João vai advertir os irmãos sobre isso. Na sua segunda carta, no versículo 9 e 10. Porque não tem capítulo. João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha para isso, é muito sério, irmão. Pena que as pessoas não dão importância à palavra, ignoram, desprezam e não são prudentes para examinar o que a palavra nos adverte. Preferem viver no que os homens ensinam. O apóstolo João vai advertir os irmãos, dizendo: irmãos, tenham cuidado, para vocês não perderem o que já ganharam. Pode perder, cuidado, viu? Dê uma lidinha lá. Segunda carta do apóstolo João, versículo do 8 ao 10, porque não tem capítulo. Ele vai dizer: cuidado. E se alguém que vem ter com vocês, trazendo ensino, trazendo instrução, trazendo visão, trazendo revelação, trazendo profecia, trazendo ensino, conceito de Deus, que não condiz com o Evangelho de Cristo, cuidado. Esses não têm a Deus. Esses não estão pela inspiração de Deus. Esses não estão guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele não guia ninguém, ele não dá direção a ninguém para pregar e trazer doutrina contrário, aliás, ao Evangelho de Cristo. O Espírito Santo, Jesus disse que ele nos guia na verdade. Ele nos guia em Cristo e na doutrina. Ele não guia ninguém dentro de igreja. O Espírito Santo não guia ninguém dentro de doutrina de igreja, nem de doutrina de pastor. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia na verdade. E todo aquele que está trazendo uma palavra, uma doutrina, uma instrução, um conceito de Deus que não condiz com o Evangelho de Cristo, pode ter certeza, irmão, esse não tem a Deus. Esse não tem a Deus. O apóstolo João vai dizer: não ouça, não deixe influenciar sua mente, aparta-te deles, não receba, meu irmão, não receba esses. Cuidado. Tem muita gente dentro da direção desses homens que estão pregando heresias. Não pelo Espírito Santo, porque só se prega heresia quem está guiado pelo Espírito das trevas, os espíritos da mentira enganadores, levando para o povo doutrina de demônios. Porque quem está guiado pelo Espírito Santo só prega a verdade do Evangelho. Não tem como, por isso que Jesus disse: conhecerei os frutos pelas árvores. As árvores pelos frutos. Alguém que diz que é de Deus está trazendo uma doutrina, contraria? Como é que pode alguém que diz que é de Deus pregar uma doutrina de quê? A salvação ela é garantida se você guardar o sábado? Logo essa pessoa não está pelo Espírito de Deus. Logo essa doutrina é contrária à verdade do Evangelho. Como é que uma pessoa diz que é de Deus, vai dizer para o povo, se não estiver dentro da igreja não é salvo? Se não for batizado não é salvo? Se não estiver dentro da igreja, não é povo de Deus? Logo, essa pessoa não está pregando a verdade do Evangelho. Logo, não está dirigida por Deus. Não é de Deus. Pode dizer que é de Deus, que é casa de Deus. É casa de Deus coisa nenhuma, irmão. Jesus vai dizer sinagoga de Satanás. Muitos desses lugares aí. Porque quem é de Deus não vai de encontro à verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é essa. Salvação é condicional à fé em Jesus. É o único meio da salvação, é Cristo. Não é guardar sábado, não é estar dentro de igreja, não é ser batizado, não é dar dízimo, não é ser bonzinho, não é fazer isso, nem aquilo outro. Não é estar ali, nem aqui, nem acolá. Salvação é unicamente por Jesus Cristo. Ele é a causa da eterna salvação. Hebreus 5:9. A causa da salvação não é a minha vida religiosa. Não é eu guardar o sábado. Não é eu ser batizado. Não é eu estar dentro de uma igreja escrava a uma devoção. A causa da salvação
É o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, onde ele substituiu o lugar do pecador, para que o pecador, crendo nele, seja livre da condenação e tenha salvação. Jesus vai dizer isso: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus não disse: quem crê em mim for batizado, quem crê em mim guardar o sábado, quem crê em mim e estiver dentro de uma igreja, quem crê em mim e for devoto à religião. Jesus não ensinou isso. Ele disse: eu vim salvar. Ele disse: quem crê em mim será salvo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não mandou ninguém ir para templo. Jesus não mandou ninguém estar dentro de igreja. Jesus não mandou ninguém ser filiado a nenhuma religião, instituição do homem, estar submisso, escravo, servindo dentro da obrigação que é mandada ali, como se fosse para Deus. Jesus disse: sigam a mim, creiam em mim, aprendam de mim, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a luz de Deus. Ele é o meio de salvação. Ele é por onde somos justificados. Ele é por onde alcançamos a bênção de Deus. Ele é o canal da graça. Ele é a luz que ilumina o nosso entendimento, que muitos estão aí obscurecidos, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, que estão por aí vivendo uma vida com Deus na ignorância, por não conhecer o caminho de Deus, estando andando numa fé cega, por não estar sendo iluminado pela luz de Deus, que é Jesus, a doutrina de Cristo. Que Deus abençoe e que vocês meditem nisso. Qual é a sua maior prioridade da vida com Deus? É cumprir as obrigações de igreja? Cuidado. Pense nisso, reflita nisso e termino com o texto principal da vida cristã para cada um de nós andar com prudência nesta vida. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,16. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto, é isto que tu tem que fazer para permanecer no caminho da salvação. Amém? Fica na paz. Aqui é assim. A voz da verdade do Evangelho de Cristo, você ouve aqui. A palavra de Deus, que é lâmpada e luz, para iluminar os teus caminhos e guiar os teus pés. Aqui tem a verdade que liberta. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus.